E aí, essa história de ser um bandista, será que ela melhora a minha vida de fato ou não? Como que a experiência nessa religião me transforma? Será que incorporar espíritos, guias, caboclos, pretos velhos, crianças, realmente me transforma como ser humano? No que isso contribui para o meu crescimento? Basta trabalhar como médium e isso por si só, por osmose, vai fazer com que eu me transforme? Vamos ver isso daí nesse áudio de hoje. Olá, amigo e amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório, apresentador do projeto Conto de Aruanda. Estamos indo para a nossa 12ª edição dos nossos áudios. E hoje eu gostaria de tratar, assim como na entrada do nosso programa, a respeito de um tema que eu vou falar sobre crescimento emocional e experiência mediúnica, né? Uma experiência religiosa. O objetivo desse áudio é falar sobre alguns aspectos de transformação que é a experiência religiosa dentro da Umbanda, que é o mote do nosso projeto, né? Falar da experiência umbandista, como essa experiência religiosa contribui para que haja um crescimento emocional por parte do seu praticante. Então nós vamos falar um pouquinho melhor a respeito disso no trabalho de hoje. Lembrando que o trabalho do Projeto Conto de Aruanda surgiu em decorrência do trabalho de escrita do livro Conto de Aruanda, que tem o seu link aí para download gratuito na descrição aqui do vídeo, para quem acompanha tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Nós temos um link lá no Google Drive, onde também você pode baixar todos os outros áudios anteriores. Lá também tem o link para você fazer o download da obra Conto de Aruanda, que é um romance que fala sobre a Clara, né? A menina Clara, como que ela aportou ao mundo espiritual, como que ela chegou até lá. Então, dessa forma, nós vamos prosseguir falando do tema, né, crescimento emocional, e eu acredito que muito que a gente vai falar aqui é algo diferente, de certa forma, porque eu sempre procuro, quando eu vou tratar de algum tema aqui para o Projeto Conto de Aruanda, eu procuro dar uma olhada nos áudios e vídeos e conteúdos da internet, enfim, sites, procurando encontrar materiais de referência, né, para que aquilo que eu estou dizendo não seja somente também o fruto das minhas opiniões, né, dos meus pensamentos, mas que também tenha alguma forma de respaldo, de consonância aí com o que outras pessoas já vêm fazendo, né, já vêm produzindo. E, sinceramente, eu achei muito pouco, ou para dizer quase nada a respeito desse tema, em termos da literatura umbandista, né, em sites ou livros mesmo, né? A não ser naqueles de formato mais acadêmico, pesquisadores, cientistas da religião, psicólogos, que em algum momento se dedicaram às suas teses aí de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, a falar de aspectos da religião umbandista, né? São esses que trouxeram algum tipo de conhecimento mais coerente, mais estruturado, para que a gente possa entender as implicações da religião de Umbanda dentro da sociedade, né? As implicações dela para a comunidade, para a sociedade brasileira, né? No caso onde ela está inserida de maneira geral, e também sobre o aspecto da subjetividade. Existem um número considerável de trabalhos acadêmicos que falam sobre aspectos da subjetividade da experiência religiosa dentro da Umbanda, e falando, né, de quais são os aspectos aí dela no campo de influência do indivíduo, né? Trabalhos de psicologia, de sociologia, de antropologia, que dão conta da fenomenologia religiosa do ponto de vista do indivíduo, né? E são, então, como por exemplo o trabalho do Wellington Zangari, né?
da Sueli, que foi uma orientanda dele também, no campo aí da psicologia anomalística, né? Inclusive eu pretendo utilizar esse material como referência. Já utilizei para os textos do blog, né, Umbanda de Nego Velho, desse material, e vou falar novamente porque tem um tema lá específico em que eu vou falar sobre incorporação, e eu pretendo também utilizar esse material dele, né, do Wellington, e assim como de outros pesquisadores também. Então a ideia é a gente aprofundar um pouco esse aspecto da experiência religiosa, né, e como que ela contribui para o crescimento emocional do adepto umbandista, né? Um ponto que vale ressaltar, como eu estava dizendo, é que eu encontrei pouca coisa, né, em termos de referências, né, de escritores umbandistas, né, falando sobre esse tema, né, sobre essa temática que eu julgo tão importante, né? Quando a gente analisa, a gente fala de uma religião, de uma experiência espiritual, eu julgo tão importante isso, a gente poder pensar e entender em que aspectos a religião influencia, né? Pode contribuir, embora naturalmente a experiência não vai ser determinante, né? A experiência religiosa, ela não tem por si só um poder, tamanho, né, de transformar integralmente um ser humano, né? Isso depende, obviamente, de outros fatores, né, de fatores complexos aí, né, que se intercalam para promover esse tipo de mudança para o bem ou para o mal na estruturação psicológica de um indivíduo. Mas é importante, né, que a religião saiba até onde ela pode chegar, né, e no que ela pode contribuir, né. Esse é um trabalho que a gente vê sendo feito largamente em outras experiências religiosas, né. O budismo fala muito, né, a respeito dos seus princípios, o espiritismo, o kardecista fala também muito a respeito dos seus princípios, da extensão da sua doutrina, né, catolicismo, nas suas diversas correntes, né, nas suas diversas tradições, sua teologia, né, assim como as igrejas históricas aí, evangélicas, né, protestantes na verdade, né, falam, correntes do islamismo, né? E na Umbanda a gente percebe ainda um discurso de superficialidade, né? Em termos de aprofundamento, de reflexões mais amplas, né? Mais abrangentes sobre quais aspectos a Umbanda contribui de fato para o crescimento do indivíduo, para a transformação do indivíduo, seu adepto, né? Nós vemos aí muitos materiais, muitos livros, né? Muitas discussões que ainda giram em torno de aspectos de superficialidade, falando sobre aquilo que eu digo sempre, né, na abertura dos áudios, né, hoje eu não fiz isso, inclusive para dizer que não é o objetivo do nosso trabalho aqui, né, que é aquela questão de a cor do orixá, tal, a vela que faz, um ritual que se faz para isso ou para aquilo, quem é a entidade, quem que é o caboclo tal, quem que é o preto velho Y, quem que é a criança, não sei o que, qual é o ponto cantado, o ponto riscado, aspectos da ritualidade, né, aspectos de processos exteriores da religião, né? Banho, um banho de erva, não sei o que, como é que faz a guia, não sei o que lá. Essas coisas, não estou aqui, embora tratando de maneira direta a respeito disso, mas não é exatamente uma crítica, né, que eu estou dizendo aqui, né, dizendo que é errado, né, quem procura isso, não. Mas eu estou dizendo que a gente está preso ainda, né, a esses modelos, né, esses discursos que giram em torno de aspectos da superficialidade da religião, da experiência religiosa, né, e que ainda não fomos capazes, dentro da Umbanda, de estabelecermos reflexões mais subjetivas, né, mais internas, né, ampliarmos aí o aspecto interno da religião, dos seus postulados, dos seus princípios filosóficos que a gente possa identificar, das suas propostas éticas, e é isso que de fato consolida a religião, e é isso que de fato pode produzir uma mensagem sólida de promoção à modificação salutar, né, do seu adepto, né? É isso que pode realmente convidar as pessoas que não têm um contato com a religião a procurarem essa religião de maneira mais duradoura, vamos dizer assim, né, mais saudável, né, não somente recorrendo, né, à nossa religião como um pronto-socorro, né, que acontece muito isso, né, as pessoas muitas vezes procuram a Umbanda porque veem na Umbanda uma prática mágica capaz de dar um alívio, um lenitivo ali para um problema seu de maneira pontual, né, como diz um ponto velho, né, que a maioria das pessoas que são umbandistas conhecem, né, aquela antiga história lá que um ponto fala, que diz lá, né, que quando a barriga dói, você corre no meu terreiro, e quando a barriga sara, você me chama de macumbeiro. A gente fala aqui do ponto de vista da atitude da outra pessoa, né, que só me procura quando
como umbandista quando tem algum problema, mas a gente também, de certa forma, precisa pensar, né, adotando uma postura ética da nossa parte, até que ponto também essa postura das pessoas não é realizado por falta também de uma entrega, de um aprofundamento maior da nossa religião, né, e a gente poder mostrar isso para as pessoas, né. Então, esse é o objetivo, e eu confesso que ao procurar materiais, né, dentro da literatura umbandista, eu vejo muito pouco ou praticamente nada a respeito disso, né? A não ser esses temas coloquiais, esses temas de superfície, né, que rodam em tudo quanto é site, né? Eu disse que ia falar também sobre a incorporação e pretendo realmente falar num outro trabalho sobre a experiência da incorporação, mas também não vou falar a respeito de como que é o processo da incorporação, como que ela deve ocorrer, como que é o trabalho, aquela história de que na incorporação o espírito do médium se desprende do corpo, não se desprende, né? Enfim, essas coisas eu não vou entrar nesses detalhes, né? Nesse aspecto, vamos dizer assim, técnico do processo da incorporação, né? Até porque ele é um processo cheio de interpretações e divisões que variam também de acordo com as tradições de cada casa, né? E cada vertente dentro da religião segue. Eu vou me ater, quando falar da experiência da incorporação, aqueles mesmos aspectos que eu já venho me atendo nos outros temas, né? Que é falar de como que essa experiência pode contribuir, né, para o entendimento por parte daquele indivíduo que experiencia, né, a incorporação. Ele pode contribuir para o seu crescimento, para algum estado de mudança, né? E quais são, vamos dizer assim, as visões, né, interpretações que pelas quais a gente pode olhar essa fenomenologia, né, da incorporação, tirando tanto a ideia mágica, né, quanto a ideia patológica, né, de que a incorporação também é um processo doentio, né, ou um processo fantástico, né? Então a ideia, quando eu falar da incorporação, também vai ser sobre um trabalho um pouco mais elaborado aí, né? Agora, falando sobre a questão do crescimento emocional, né, que é de fato o tema aí que nós vamos tratar. Quando nós falamos sobre crescimento emocional, nós temos que entender que o indivíduo, quando ele vai desenvolver um trabalho na religião, né, ele vai se entregar, né, ele é uma vivência, né, uma experiência religiosa, naturalmente o objetivo da religião na qual ele está inserido, e no caso aqui nós vamos falar da Umbanda, é que ele tenha de fato algum tipo de transformação na sua vida, porque naturalmente se não fosse dessa forma não tem muito sentido, né, o indivíduo exercer uma religião, né? O objetivo sim de fato é que o indivíduo tenha algum tipo de modificação da sua vida, né? Modificação para melhor, obviamente. E quando a gente fala de crescimento emocional, nós estamos falando de uma capacidade que o indivíduo deve desenvolver, que não é inata ao indivíduo, né? Não é inata ao ser humano, que é de saber lidar com as suas emoções, saber lidar com o seu complexo psíquico, né, de maneira saudável. Embora a gente nasça dotado aí de emoções, de 5, pelo menos, emoções primordiais aí que se desdobram em outras, né? Que é o medo, a alegria, a tristeza, o amor e a raiva. Isso não significa necessariamente que nós saibamos administrar essas emoções quando elas surgem em nós, né? Isso é um processo de aprendizado e deve ser de um aprendizado consciente, né? Então não é algo que brota do nada na gente, né? Ele é construído através de experiências, através de referenciais que a gente construa e através de outros processos que a gente elabore, né, de disciplinas e de conhecimento mesmo que a gente precise desenvolver a respeito do campo emocional. A religião, quando ela propõe determinadas experiências, procura fazer com que o indivíduo, de maneira indireta, obviamente, ele possa também crescer, né, organizar o seu mundo interior. E a religião, ela se utiliza para isso de símbolos, né, de simbologias. Mas antes de eu falar a respeito dos símbolos, da simbologia, eu gostaria de conversar com vocês a respeito da questão da vivência religiosa e explicar a respeito da experiência dentro da religião antes de poder falar do crescimento emocional por meio da experiência mediúnica, né? Se a gente não compreender a questão da experiência religiosa, fica difícil a gente entender a questão da experiência mediúnica, porque a experiência religiosa ela antecede a experiência do transe,
né? Na verdade é ela que vai sustentar essa experiência do transe por um processo duradouro, né? Sem isso, o transe, quando ele é vivenciado de maneira direta e sem maiores compromissos, né? Sem estar atrelado aos princípios, né? Às disciplinas, os ritos, né? Os processos de passagem e de congregação, né? Junto de uma comunidade, enfim, que são os fatores que a gente tem, né? Dentro do processo religioso. Fica complicado a pessoa que vivencia o transe sozinha e descolado desse contexto, ela ter uma vivência duradoura ou mais ainda uma vivência saudável a respeito da experiência do transe, da experiência mediúnica, né, quando é o caso, né? Um outro fator importante também, e por isso também é importante a gente entender a questão da experiência religiosa, entender a vivência espiritual como um processo religioso, se dá também pelo fato de que nós, por conta da cultura mediúnica que a Umbanda tem, assim como o kardecismo tem, de interpretar a vivência espiritual sob um aspecto específico, mas que não é o único dentro das possibilidades de vivências espirituais da nossa alma, da alma humana, que é a interpretação com o viés da mediunidade. Quando a gente compreende as questões das experiências do espírito e das possibilidades da mente, que é o veículo pelo qual o espírito se manifesta, nós vamos perceber que a mediunidade, ela em verdade é uma das possibilidades, né, de experiências transcendentes do espírito e não a única, né? E na Umbanda, assim como no kardecismo, nós acabamos desavisadamente enviesando nossa leitura a respeito dessas experiências sob o ponto de vista da mediunidade, né? De que as vivências que nós passamos, né, dentro dessa religião são todas ocasionadas por interferências espirituais de seres, né, do mundo espiritual, né? Bons ou maus, felizes ou menos felizes, que nos influenciam, quando isso na verdade não traduz uma realidade a respeito do mundo espiritual e das experiências, né, que a alma humana pode vivenciar. Bom, dito isso, é importante que a gente entenda, que isso fique claro nessa distinção e a compreensão de que a vivência mediúnica, antes de a gente poder entrar de maneira mais detalhada nela, mas que ela constitui somente uma das possibilidades da alma humana, na sua relação com o mundo espiritual, né, com o seu mundo interior, também é um universo espiritual, assim como o mundo espiritual que nos envolve, né, mesmo aqui na dimensão física. Agora, uma outra questão que é importante ficar claro, para poder introduzir a questão da vivência religiosa, né, é a respeito do símbolo em si, né, que eu falei dos símbolos, né, de como que nós nos utilizamos da experiência religiosa e que ela é formada por meio da vivência simbólica. Os símbolos, né, que compõem, né, o imaginário das religiões, dos quais a religião se vale para poder traduzir os seus postulados, os seus dogmas. Os símbolos, eles são fruto da nossa construção coletiva, né, do nosso inconsciente coletivo ao longo da experiência humana, por todas as eras, né? Os símbolos, eles são manifestações da psique humana, né, das nossas dimensões mais inconscientes. E os símbolos, eles catalisam uma série de significados, né, uma série de possibilidades. A religião se vale dos símbolos, né, da construção simbólica para comunicar aos seus adeptos os seus princípios de fé, os seus discursos comuns, né? Tudo isso é construído através da religião, com a sua linguagem característica. Dessa forma, na Umbanda nós temos uma série de símbolos que nos remetem a significações as mais variadas, e mediante a experiência desses símbolos nós vivenciamos coletivamente e também individualmente a experiência de estarmos dentro da Umbanda também de maneira peculiar.
Falando dos símbolos que a Umbanda dispõe, nós podemos pensar desde aqueles mais materiais, né, mais visíveis, né, com os quais a gente se relaciona na nossa vivência. Então nós temos os símbolos das imagens, né, que nós observamos nos congás aí dos terreiros, né, sejam imagens dos orixás africanos, sejam imagens dos santos católicos, né, sejam as representações mais abstratas destes também, para aquelas outras tradições que interpretam, né, o orixá de maneira fora, né, do contexto da cultura africana ou da cultura sincrética e da católica, né? Nós temos as cruzes, os triângulos, né? Temos os círculos, né, que são dentro dos quais estão contidos os pontos, né, das diversas entidades que a Umbanda tem. Nós temos as velas, as guias, né, os colares, né, que os umbandistas utilizam, as roupas de santo, né, as fitas, as faixas, as oferendas, né, tudo isso são todo um aparato simbólico, né, imediato ali, né, presentificado, né, material, com os quais nós nos relacionamos dentro da prática religiosa, né? E da mesma forma nós também lidamos com aqueles símbolos que são mais intersubjetivos, né? Intersubjetivos no sentido de que são interiores ao indivíduo, mas que se comunicam entre si, né? Que são as experiências, né? Os frutos do nosso psiquismo, que se manifestam de uma maneira indireta, né? Como o caso, por exemplo, das entidades espirituais, né? Ou mesmo da produção, né, dos pontos cantados, né, que traduzem experiências que nós temos com esse campo sagrado interior, né? As entidades espirituais, né, da maneira como elas se manifestam, que de certa forma trazem processos em comum entre as diversas tradições, né? Caboclos, pretos velhos, crianças, né, eles têm um processo de manifestação, né, e de símbolo, de presentificação de uma série de significados, né, que são compartilhados dentro do imaginário umbandista. E dessa forma o próprio médium, né, o indivíduo, o sujeito que vivencia a experiência do transe, né, por meio do qual essas entidades se manifestam, né, se tornam presentes aqui no mundo físico, o próprio médium também se torna um símbolo vivo da religião, né? Da mesma maneira como o sacerdote religioso, né, também é um símbolo, né, da religião dentro da sua comunidade, né? Os símbolos fazem com que a gente lide sobre dois níveis, né? Um nível coletivo e um nível individual. E por isso mesmo esses símbolos eles têm características, né, que podem nos levar a um processo de engajamento, ou seja, justamente quando nós vivenciamos a experiência religiosa dentro de uma comunidade, compartilhando os significados de um símbolo junto de uma comunidade, né, compartilhando esse significado com outras pessoas, assim como ele também nos leva a um processo de desprendimento, que é uma relação individual que o nosso mundo simbólico emocional se relaciona com esse símbolo em si, né, seja um símbolo imediato, né, um símbolo da religião, uma prática ofertória, o processo de acender uma vela, o processo de usar uma guia, um colar de conta, né, uma guia, o processo de nos relacionarmos com alguma determinada prática que faça parte da característica da nossa religião, ou também no nível mais imagético, né, no nível mais subjetivo, quando nós nos relacionamos com as entidades espirituais, né? Sejam aquelas que estão em torno do nosso mundo espiritual, né, ou seja, os nossos guias e protetores, sejam aquelas que se manifestam por meio de um outro médium, né, com o qual a gente de alguma forma se relacione, né? Tudo isso está ligado a um processo de desenvolvimento, de dinâmica do nosso psiquismo, né? E que vai se traduzir num processo de relação,
né, de desprendimento nesse sentido de como eu me relaciono e como eu entendo e quais são os sentimentos, né, que essa relação com todo esse processo simbólico provoca em mim. Pois bem, dessa forma, quando a maneira como o indivíduo se relaciona com os símbolos da sua religião pode fazer com que ele tenha um processo ou de total projeção, né, do seu mundo emocional dentro daqueles símbolos que estão mais relacionados a uma experiência coletiva, né, uma experiência de engajamento, assim como ele também pode vivenciar dentro do processo de desprendimento uma vivência, ser lançado a uma vivência mais individual, né? Ou totalmente, na verdade, individual, que pode levar a um processo de emancipação, né? Um processo de crescimento, né? Quando eu estou falando aqui de engajamento e desprendimento, eu estou me referindo a uma nomenclatura, né? Um conceito que foi utilizado por Campbell, né? Quando ele estudou aí o processo simbólico, né? Das várias religiões, né? E então ele utiliza essa nomenclatura, né? É importante deixar isso claro, esse referencial do qual eu estou me utilizando. Então, o indivíduo, quando ele é lançado a esse processo de desprendimento, né? Ou seja, de se relacionar com aquele símbolo de maneira individual, né? E procurar dentro desse símbolo ser lançado, né? Por conta dessa relação desse símbolo a um processo de crescimento, é uma tarefa primordial, né? Uma tarefa sempre emergente, né? Que a alma deve realizar, né? A alma do adepto religioso deve realizar para que ela possa crescer, né? Enquanto ele está numa vivência específica de engajamento, ou seja, de uma vivência coletiva em relação àquele símbolo, os seus conteúdos, né, mais inconscientes, eles são totalmente projetados no símbolo, né, compartilhado dentro da comunidade. E ele tem pouca, nesse momento, enquanto ele vivencia a sua experiência religiosa somente dentro desse processo, ele tem pouco aprofundamento dentro da proposta que o símbolo, né, o que a vivência religiosa pode levar a ele, né? Então ele está dentro de um processo ainda muito projetivo, né? Em que ele se identifica, ou que ele se relaciona com aquele símbolo, né? Ele vê isso muito do lado de fora. Então, obrigações a que ele se coloca, né? A que ele se impõe, né? Faz promessas, faz práticas regulares de maneira compulsiva, né? Ofertas, faz pedidos em excesso, enfim, todo um processo, né? Uma coisa muito comum na Umbanda, né? Essa relação imatura, né? E muito presente de muitos, né? Dentro da religião, que é essa necessidade sempre de ter um contato, uma consulta com o mundo espiritual para tomar ações, às vezes as mais comezinhas, né? As mais simples, né, e cotidianas, né, da sua vida, né? Tudo isso demonstra que é uma vivência ainda num processo num processo dentro de uma mente coletiva, né? E pouco ainda refletida interiormente, né? Pouco individualizada, né? Quando o indivíduo é lançado por um processo de relação individual, né, com os símbolos da sua religião, ele vai vivenciar isso de maneira mais interiorizada, né? E peculiar ao seu mundo emocional, né, ao seu mundo psíquico de maneira específica, né, dentro desse processo de desprendimento, né? Ou seja, as suas emoções, elas vão surgir, né, elas vão vir à tona, né, as suas necessidades emocionais dentro de um processo interior de relação, né, com o símbolo da religião. É aí que aparecem as dificuldades ou as interpretações das mais variadas, né, que os indivíduos podem ter, dificuldades, né, ou processos de inspiração, de crescimento, né, que o indivíduo pode ter mediante a evocação
simbólica, né, de algum desses elementos da religião, né. Então é comum, às vezes também ouvir dentro da experiência umbandista, o médium dizer, eu tenho muita relação, muita atração por uma determinada tipo de entidade, e outra eu tenho dificuldade de lidar, né, principalmente quando o indivíduo é médium, né. Eu tenho uma relação, me sinto muito bem dentro da experiência com o caboclo, mas, por exemplo, quando eu estou lidando com uma criança ou com um preto velho, eu tenho dificuldade, me vem algum tipo de reação emocional, né? Isso está dizendo muito a respeito do mundo emocional dessa pessoa, né? E de quais são as vivências anteriores que essa pessoa teve individualmente, que podem ser trazidas ali à tona, né? Que a pessoa poderia encontrar como um ponto aí de investigação do seu universo interior, né? Por que a pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, em ter essa manifestação do seu psiquismo por meio da imagem de um ancião ou por meio da imagem de uma criança, né? Quais são as suas experiências mais anteriores, né? Mais íntimas que ela teve, às vezes nessa própria vida, né? Não é que foi numa vida passada nem nada, né? Nessa sua própria experiência de hoje, né? Quais são os seus medos, né? Às vezes até seus traumas, né? Que ela vivenciou e que hoje influenciam nessa manifestação do seu psiquismo, né? As entidades espirituais, elas são, em grande parte, uma manifestação eminente do psiquismo daquela pessoa. Não estou dizendo aqui que a entidade é inventada, ou ela é puramente objeto do pensamento, né? Da imaginação do indivíduo que experiencia, né? A vivência mediúnica, né? Não é isso. Nós estamos dizendo que o processo da manifestação de uma entidade dentro da Umbanda, ele é um processo muito mais complexo, né, do que a gente imagina, né? Ele não é simplesmente um processo de interligação entre um ser espiritual e um indivíduo encarnado, né? Ele tem uma série de significantes e processos psíquicos que envolvem inclusive elementos do nosso inconsciente coletivo, né, abarcados ali. E tem todo um referencial e um processo simbólico, né, e significante do ponto de vista psicossocial também. Então a incorporação da Umbanda é um processo muito complexo, né, que não é simplesmente uma manifestação mediúnica por si só, né. Dentro da Umbanda, o processo do transe da incorporação ele tem significados e desdobramentos muito complexos, né, que inclusive remetem lá até a um processo de simbolizações, né, do processo de uma dinâmica de toda uma coletividade, de uma sociedade, né, com as suas projeções, né, e significados atribuídos ao longo de toda a história da formação do nosso povo, né, que se manifestam e são simbolizados por meio das entidades espirituais da Umbanda, né, e que, lógico, por trás disso existe um mundo espiritual como ele é, né, como fora de rótulos dessas projeções, né, que se manifestam dentro desse mundo simbólico ali, né, e inclusive também carregado por esses processos subjetivos, né, de dificuldades, né, e potencialidades emocionais, né, espirituais dos seus adeptos, né. Assim é que nós devemos identificar essas emoções que surjam, né, dentro do nosso mundo interior, né, os nossos medos, nossas raivas, nossas tristezas, né, assim como também as experiências de alegria, né, e de amor que surjam no nosso mundo emocional, para que nós olhemos, né, olhemos de maneira consciente, né, essas experiências, né, e saibamos identificá-las, né, para que a gente possa crescer com elas, né, e não simplesmente projetarmos, né, tentarmos nos livrar delas, né, para que a gente se sinta aliviado, né, em termos de não termos essas experiências, principalmente quando a gente fala de experiências que a gente entende como negativa, né, por exemplo, a tristeza, a raiva, né, nós temos uma postura em geral de nós negarmos essas emoções, né, e projetarmos elas para fora, né. Então o indivíduo está com muita raiva, então ele busca, né, ou está muito triste, então ele busca, né, a experiência espiritual
a prática religiosa como uma maneira de projetar essa emoção e colocá-la para fora de si sem um processo consciente de entender da onde se origina, né, essa raiva ou essa tristeza, né, para que ele possa lidar com ela de frente, né, de maneira consciente, né, e possa entender quais são os motivos pelos quais essas emoções surgem, né, e possa trabalhar ela em si, né, sozinho, né, através da prática da oração, a prática reflexiva, né, que a religião propõe, ou também encontrando uma abertura, né, encontrando a possibilidade de buscar um apoio, né, um aconselhamento psicológico, né, com um profissional especializado, né, porque o indivíduo também deve entender que ele não precisa resolver, né, achar que ele deve dar conta de resolver tudo sozinho, né, quando as suas questões aí talvez tenham dimensões grandes, né, em que ele não tem dificuldades para lidar de acordo com a sua história de vida, né. Então o indivíduo ele deve buscar, né, e muitas vezes o indivíduo pensando, né, orando, ele tem essa possibilidade de entender isso, né, de que ele deve buscar uma ajuda e não simplesmente entender que o universo espiritual ou que a religião por si só vai resolver, né, aquela questão emocional. E do lado da religião, o que cabe é o reforço, né, a inspiração para que o indivíduo tenha essa força, essa vitalidade interior para buscar na sua vida quais são os caminhos, né, os recursos de que ele deve dispor para promover em si essa libertação, esse processo de saúde, né, psicológica, saúde física, né, e saúde social também, não é? Dessa forma, vamos encerrar o áudio de hoje. Esperamos ter contribuído aí, ou pelo menos incitado algum tipo de reflexão, né, mais profunda por parte dos irmãos, caminhando aí para um próximo áudio, uma nova edição em que daremos prosseguimento a esses assuntos que vimos tratando até então. Um obrigado e saravá a todos.